Bom dia, alunos! Vamos concluir o assunto sobre rotação e translação da Terra. Então, para terminarmos esses assuntos, vamos lembrar de um nome muito importante que é a insolação, que vocês já devem ter ouvido falar no dia a dia de vocês. Insolação é a quantidade de energia solar que atinge uma unidade de área em um local da Terra. Então, assim, de uma maneira mais fácil, é a quantidade de sol que atinge aquele determinado local, aquela determinada quantidade da radiação solar. E ela varia de acordo com o local que nós estamos analisando, com a hora do dia e com a época do ano. Então, para que nós entendamos melhor esse assunto, vamos pensar nessa lanterna aqui. Pessoal, quando eu ilumino alguma coisa com uma lanterna na posição reta, ela tem uma área que essa luz atinge. E perceba que essa área não é muito grande, não é muito maior do que a lanterna, vamos dizer assim, né? Então, toda a radiação luminosa, ela estaria concentrada nessa área. Agora, quando nós posicionamos a lanterna de uma maneira inclinada, essa luz atinge uma área maior. Se você comparar essa área com essa área, a da lanterna inclinada é maior. Então, é como se ele tivesse distribuído essa radiação luminosa. E como ele distribuiu isso, ela está menos concentrada, ela está, entre aspas, mais diluída. Isso quer dizer que uma região que a luminosidade está toda concentrada aqui, ela tem uma temperatura mais alta neste local do que essa região, porque a luz está mais distribuída, então a temperatura atingida é menor. E aí nós vamos lembrar do Sol e do nosso planeta, para relacionarmos com esse assunto. Então, lembre que o nosso planeta ele é inclinado, o eixo dele está inclinado, 23,5 graus. Então, aqui está a inclinação dele. E quando nós recebemos a luminosidade do Sol, os raios eles atingem de uma maneira mais reta, essa região central aqui. Nós dizemos que é uma incidência perpendicular, e de uma maneira mais inclinada para as regiões dos polos. Isso quer dizer que a concentração da insolação é maior nessa região central do que é nos polos. E é por isso que essa região central tem uma temperatura mais alta e a dos polos temperaturas menores. Então, isso tem a ver com o local, com a inclinação, com como essa radiação solar ela chega até o nosso planeta. E a análise disso torna conhecido de nós que a Terra tem diferentes faixas de temperatura. E aí nós conseguimos estabelecer as zonas climáticas. Então, aqui nessa imagem, nós vamos ver as zonas climáticas. Só antes de vermos essas zonas climáticas, que é o que está aqui na parte em branco, vamos lembrar dos nossos pontos de referência, Então, aqui no meio, nós temos a linha do Equador, que divide a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul. Ao norte, nós teremos os nomes menores. Então, é o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E ao sul, nós temos os nomes maiores, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, aqui, entre os dois trópicos, passando aqui pelo Equador, nós temos a zona intertropical, que é a região que vai receber essa radiação perpendicular do Sol e vai atingir as maiores temperaturas. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona temperada norte, que tem uma temperatura menor
do que a zona intertropical. E aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada sul. Depois do Círculo Polar Ártico e depois do Círculo Polar Antártico, nós temos a Zona Polar Ártica e a Zona Polar Antártica, respectivamente. E essas regiões apresentam, então, incidências diferentes da insolação e temperaturas diferentes por causa disso. E aí nós temos todas as outras análises, né, da vegetação que vive ali, dos animais que habitam essa região e outras características mais. Então, essa inclinação da Terra, ela está representada aqui, ó. O eixo, então, ele está inclinadinho. E aí, devido a essa inclinação e essa diferença da insolação, junto com o que nós vimos nas aulas passadas do movimento de translação, que é a Terra girar em torno do Sol, nós temos as estações do ano. Então, agora nós podemos relacionar, né, aquela incidência da energia solar gerando as estações do ano. Então, só para lembrar, nesta parte aqui de cima, nós temos a Terra inclinada, né? A radiação solar, ela está incidindo de uma forma mais direta aqui no hemisfério norte e de uma maneira mais inclinada, mais espaçada aqui no hemisfério sul. Por isso que no norte nós temos uma estação do ano em que as temperaturas são mais altas, que é o verão. E no sul nós temos uma estação com as temperaturas mais baixas, o inverno. Nessa outra posição, isso se inverte. A radiação ela vai emitir aqui de uma maneira mais evidente na região do hemisfério sul, sendo verão, e de uma maneira mais inclinada no norte, sendo inverno. Então, essa insolação tem a ver com as estações do ano, juntamente com a inclinação do nosso eixo da Terra. E uma outra coisa que tem a ver com a insolação está relacionada ao movimento de rotação, que a rotação é a Terra girar em torno do próprio eixo, né, gerando os dias e as noites. Então, lembrando lá, a parte da Terra que está de frente para o Sol é dia e a outra parte noite. E depois isso se inverte. E devido ao movimento de rotação, o Sol ele aparece em posições diferentes durante o nosso dia, que é o movimento aparente do Sol. Então, a hora que o Sol começa a nascer lá no amanhecer, ele está na posição leste e ele está iluminando de uma maneira inclinada. Por isso que a insolação é menor durante a manhã e as temperaturas são mais baixas. Ao meio-dia, ele está no meio do céu, então ele está iluminando de uma maneira perpendicular. Aí nós temos uma maior concentração dessa energia luminosa e nós temos maiores temperaturas. E aí, ao entardecer, o Sol está se pondo lá na parte oeste, ele volta a mandar a energia solar de maneira inclinada. Novamente, as temperaturas caem um pouquinho e o entardecer é um pouco mais fresco. É por isso que, durante o meio-dia, as temperaturas são mais altas. Pessoal, espero que tenham entendido e até a próxima.